final do dia, quando escurecer, essas lojas baixarão as suas portas. E o comércio nessa região central de São Paulo vai dar espaço para uma outra atividade, o narcotráfico. E crianças serão aliciadas e recrutadas pelos marginais. Com uma microcâmera, nosso produtor foi atrás das crianças que moram na Cracolândia, um conjunto de ruas do centro de São Paulo, onde existe o livre comércio de drogas. Nesta hora, as ruas já estão escuras, desertas, repletas de lixo e parcialmente alagadas. Nem a presença de viaturas policiais inibem os traficantes na Cracolândia. É boa. É boa mesmo? Vamos lá, tu garante? Criança não mente, então tá bom. Ao virar a esquina onde estava a polícia, a surpresa. Dezenas de pessoas usam o crack. As imagens chocantes contrastam com o sonho do menino. Quer ser médico? Você quer ser médico porque você quer salvar a vida, você quer ser médico. É? Crianças, idosos, prostitutas e travestis se encontram nas ruas da Cracolândia. E sua família? Não tem família? Mas você conhece sua mãe? Conhece sua mãe? Cadê ela? Foi pra fora de casa? Ela foi fora de casa? Batia no cena? Sua mãe batia em você? Seu pai batia? Aí você saiu de casa. Fica triste de lembrar disso? Não pensa em voltar pra casa, não? Não? Você mora há quanto tempo aqui na Cracolândia? Moro na rua. Mora na rua? Aí desde que anos? Já tem 4 anos. Faz 4 anos, você veio pra rua com 11, tá com 15 hoje. Só fuma maconha, não usa nenhuma droga. Entendi. A miséria é um fator que ajuda a detonar a violência. Mas depois você dizia o álcool também. A perda do controle pelo pai, pela família, por alguém da família, é um fator de violência. Crianças exibem com orgulho o cachimbo que usam para fumar crack. Nem os garis da prefeitura inibem os viciados que se drogam sentados nas calçadas imundas. Neste momento, nossa produção tenta localizar os conselheiros tutelares da região central de São Paulo. Primeiro no telefone fixo do Conselho Tutelar. Depois, no celular do plantão dos conselheiros. Esta é a caixa postal D. Conselho Tutelar. Antes da sociedade enxergar o problema como seu e colocar em prática ações para acabar com essas imagens vergonhosas, quantas crianças ainda serão maltratadas Brasil afora? Então, nós somos do COR, do Centro de Orientação à Família. O COR é uma organização não governamental, né, do terceiro setor. Tem 22 unidades em São Paulo, né? Hoje aqui é um SAICA, então, mas tem SAICA, tem SASF, que é um serviço que atende famílias, medida socioeducativa, que trabalha com adolescentes, né, que cumprindo medida. Temos também CI, né, que são as creches. Núcleo dos idosos, né? Então tem vários serviços na cidade de São Paulo. E o COR existe há 43 anos, né? Foi fundado pela Nair Salgado, né? Que ela vem da Legião de Maria. Então é uma organização que vem da Igreja Católica, né? E então assim, aqui os SAICAs trabalham com 22 crianças e adolescentes, né? Esse SAICA aqui, em particular, a gente tem mais crianças pequenas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho do trabalho com os adolescentes. Então, assim, adolescentes em situação de rua, né, nós recebemos alguns, né? A maioria, eles estão aqui desde pequeno.
não exatamente nesse abrigo, né? Mas eles foram transferidos de outros abrigos e aí estão hoje aqui no Saica e Del Queen. Mas nós recebemos também adolescentes que estavam em situação de rua. Então, assim, existe às vezes é um vizinho ou alguém na rua que faz a denúncia para o Conselho Tutelar e aí esse adolescente é encaminhado normalmente para a região de origem dele, no caso onde encontra a família. E aí o Conselho Tutelar, ele aciona o CREAS, né, para que o CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, encontre uma vaga naquela região. E aí nós, tendo a vaga, esse adolescente é encaminhado para este abrigo, né? De preferência da região onde está a família. E aí a gente recebe esse adolescente, normalmente, gente, o adolescente ele chega aqui sem documento, vem só com a roupa do corpo. E aí assim, você começa a montar a história desse adolescente, né? Então a gente procura saber o último abrigo que ele esteve, a gente liga, entra em contato com o assistente social para saber se ele tem alguma coisa, relatório para ela estar mandando acerca de onde esse adolescente estudava, para a gente correr atrás da documentação para fazer a matrícula dele numa escola aqui próxima do abrigo, porque ele tem que ser matriculado, aí esse adolescente é matriculado numa escola próxima do abrigo, ele já é encaminhado para o posto de saúde aqui, a unidade básica aqui próximo do abrigo também, onde ele vai fazer vários exames para ver como que ele está na questão de saúde. A gente envia imediatamente para a Vara da Infância e Juventude um relatório de acolhimento, que nós acolhemos esse adolescente que ele está aqui. Normalmente ele já tem um processo na Vara da Infância porque ele já passou por outros abrigos, então na verdade a gente vai só notificar que agora ele está neste abrigo. E aí a gente faz um relatório depois também para a Vara da Infância, falando, né, que ele foi matriculado em tal escola, que ele passou pelo posto de saúde, que ele passou pelo pediatra, né, ou precisou de alguma outra especialidade, fez exames e como é que ele está em relação à saúde. Então a gente faz um relatório e manda para o fórum novamente. E aí o pessoal da Vara da Infância, eles vão marcar uma entrevista no setor técnico, onde a gente mais para frente vai estar levando esse adolescente lá, porque daí, levando esse adolescente lá na Vara da Infância, eles vão estar verificando como é que ele está no abrigo, se está sendo dado todos os encaminhamentos, né? Porque ele está aqui num sistema de proteção, né? Então ele tem que ter tudo o que ele deveria ter na família, né? Que no caso a família não conseguiu prover isso, e aí o abrigo tem que prover, né? Então é a questão da alimentação, vestuário. O adolescente ele tem que ser inserido no mercado de trabalho. Então a gente tem esses projetos Jovem Cidadão, Jovem Aprendiz. Então a gente procura aí na região esses locais para estar inserindo esse adolescente no mercado de trabalho. Porque o abrigo ele tem que propiciar a construção de autonomia para esse adolescente, porque ele fica aqui no abrigo só até os 18 anos, né? Inclusive eles falam 17 anos e 11 meses, né? E aí, dali para frente, ele vai ter que andar com as próprias pernas. Então, inclusive nesse tempo, nesse período que ele ainda está aqui no abrigo, a gente corre atrás, ver se tem alguém da família, que ele possa criar um vínculo, que depois possa acolher ele. Porque normalmente quando ele sai do abrigo com 18 anos, ele vai estar estudando, ele vai estar trabalhando e às vezes a família, até alguém da família pode receber esse adolescente, né? Então a gente também busca essa questão aí, se tem alguém da família para estar fazendo esse trabalho com a família também, né? Então aqui a equipe técnica, no caso, a gente tem a assistente social, né, que é a Adriana, a gente tem a psicóloga, que é a Verônica. A Adriana, ela vai cuidar da parte mais do fórum, que são os relatórios que vão para o fórum, ela vai levar o adolescente na Vara da Infância para essa entrevista que eu falei agora há pouco, lá no setor técnico. A Verônica, que é a psicóloga, ela vai correr mais atrás da questão da escola, de saúde, né? Então, de deixar essas questões do adolescente em ordem, né? Mas a gente trabalha em conjunto, né? Não que a Verônica não vá fazer relatório, também não vai ter dia que a Verônica vai ter que ir para o fórum, e como a Adriana também vai ter que cuidar das questões de escolas também. E eu, como coordenadora, também faço de tudo um pouco, né? Além da parte administrativa que a gente tem que fazer, né? Porque a gente
tem um convênio com a prefeitura, então a gente recebe uma verba da prefeitura para manter um abrigo, e aí a gente tem questões administrativas, tanto com a prefeitura, que a gente tem que dar conta de toda uma documentação, como com a própria organização, né? Então, assim, é um serviço bem complexo, né? Infelizmente existe uma rotatividade muito grande entre os educadores, né, que hoje a gente fala orientador socioeducativo, tá? Essa é a nomenclatura que usa hoje, pela dificuldade que eles têm de trabalhar com adolescente. Então, por exemplo, o orientador socioeducativo, a formação que é exigida é nível médio. E nem tem como dar uma capacitação, uma formação antes de entrar, para que eles saibam trabalhar com esse adolescente. Porque o adolescente em si, ele tem aquela característica, né, de ele é desafiador, ele enfrenta muitas vezes o educador, ele acha que ele está certo, né, muitas vezes ele não acata as orientações da equipe. A questão de transgredir regras, isso para eles é muito comum, né, eles acham que não tem que, né, por que eu tenho que acatar regras aqui dentro, né, eles acham que para eles o que vale mais o que os amigos aí fora colocam para eles do que você dar um conselho, do que você orientar, né? Então eu falo, a equipe cria muita expectativa em cima das oportunidades que eles têm, mais do que eles, que deveriam aproveitar essas oportunidades. Então muitas vezes a gente fala, olha, você não vai aprender aqui, né, com todo esse amor que a gente dá, essa orientação, tudo aí fora a vida é difícil, e aí vai aprender no sofrimento, porque as pessoas aí fora não vão passar a mão na cabeça, as pessoas aí fora não vão estar aconselhando, orientando, né, perguntando o que quer, né, é o que tem para hoje. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho de propiciar a construção de autonomia, a gente procura de vez em quando dar uns chacoalhão, né? Olha, acorda para a vida, o seu tempo de abrigo está acabando. Mas é muito difícil. Na maioria das vezes, eles não têm esse discernimento, né? Mesmo de entender que está acabando esse tempo de abrigo. Então, assim, eu vejo até pela experiência, conversando com diretores de outros abrigos, que a maior dificuldade que se tem no trabalho no abrigo é com os adolescentes, né? Porque as crianças a gente acaba colocando para eles, é assim, tem que ser desse jeito, a gente leva para a escola, a gente leva para o médico. E já os adolescentes não, você não pode bater de frente com eles, tem que ser muito na conversa, tem que ser muito na orientação. E é muito complicado, né? Então, o trabalho com os adolescentes nos abrigos é um desafio, normalmente é um desafio para a equipe. E a maioria desses que foram para a rua, vamos dizer assim, saiu, morava com a família e tal, qual é a maior violência por que eles saíram, assim, você percebeu? Então, tem várias histórias, né? São muitas histórias, não só nesse abrigo, tem crianças que sofreram abuso, negligência, abandono mesmo, violência física, né? São várias histórias, né? Tem adolescentes que, mesmo que a gente estava falando da questão de não acatar regras em um abrigo, então ele foge do abrigo, então ele fica um tempo na rua, depois ele volta para um abrigo, e aí ele fica mais um tempo em um abrigo, e depois ele acaba fugindo de novo. Então, assim, são... Porque ter autonomia, mas acaba, né, voltando porque ele precisa de um lar. Então, eles ficam nesse dilema, né? Porque a rua tem a questão da liberdade, eles não têm que acatar regras, eles não têm que ter essa disciplina, né, que a gente tem aqui. Então, mas ao mesmo tempo, na rua, eles também têm que matar um leão por dia, porque tem que correr atrás da questão da alimentação, né? A violência na rua é muito grande, a gente ouve, né, por eles mesmos, relato deles, que assim, que nem aqui a gente tem uma briga, um conflito, a gente vai apaziguar, a gente separa, a gente conversa. Na rua não, o pau come. Você deu um tapa, você vai levar um tapa. E não tem ninguém para orientar, para apaziguar.
Tem até muitos que põem fogo na briga, eles apanham mesmo na rua. Né? Então, tem um líder também, se não obedecer aqueles líderes. Então, eles têm uma linguagem própria na rua, então a gente percebe quando vem algum adolescente que era da rua, então eles vêm com uma linguagem assim bem pesada, né? Que as crianças do abrigo, elas acabam reproduzindo. Então, a gente fica assim pensando, né, o trabalho que a gente estava fazendo com um grupo de crianças, porque a gente faz aqui um trabalho socioeducativo, aí vem um adolescente da rua, não é que a gente tem preconceito, não é isso, a gente nem pode ter, né, a gente tem que fazer um trabalho com todos, mas vem com esse perfil, e aí todo um trabalho que a gente estava fazendo com um grupo, vai tudo, parece que por água abaixo, né, porque você tem que começar do zero, porque ele vem com essa violência, ele agride as crianças aqui dentro, então você a gente acaba tendo um foco nesse adolescente, a equipe inteira tem que trabalhar em cima desse adolescente, né, dos encaminhamentos, tá sempre, a gente tem que ter um educador só para ele, para estar acompanhando ele, o tempo que ele está dentro do abrigo, para ele não agredir uma criança, né, também. A questão da escola é muito difícil, a escola não dá conta de ficar com esse adolescente que tem essa questão da agressividade. Então a gente até faz uma parceria com a escola, a gente vai lá, senta com a equipe da escola, como é que a gente vai trabalhar tal, mas daí depois na prática essa escola não dá conta, não aguenta, né? Então muitas vezes eles ligam, olha, tá difícil, como é que a gente faz, né? Ele tá aqui, ele agride, ele quebra as coisas. E aí, assim, a gente fica, né, como é que faz? A gente aqui tem que dar conta, da forma que for tem que dar conta. Mas, infelizmente, é complicado, viu? É muito complicado. Quando eles completam 18 anos, se eles não têm para onde ir, eu, por exemplo, não está trabalhando. Então, existe as repúblicas, né? Que aí eles podem ficar dos 18 aos 21 anos no máximo. Mas mesmo as repúblicas, ele tem que estar trabalhando para ir para a república. A república não fica com adolescente que não esteja estudando e trabalhando. Então, assim, é o nosso trabalho inserir esse adolescente no mercado de trabalho. Ele tem que estar inserido no mercado de trabalho. Até para ele não se acomodar, né? O melhor é... Sim, até para ele se manter, né? Porque ele, aí fora ele vai precisar, né? Principalmente se ele não tem ninguém. Então, né? Aqui eles têm tudo, né? Ele não precisa, por exemplo, quando eles estão trabalhando, é um dinheiro que ele tem para ele. Então a gente fala, olha, guarda na poupança, porque você não tem custo nenhum dentro do abrigo. Então guarda para quando você sair daqui, você ter um dinheirinho para você começar, né? Mas assim, eles acham que não, quer comprar o celular, quer comprar um tênis, quer comprar isso, né? Porque eles sentem necessidade, eu preciso comprar um tênis de marca para eu me sentir inserido aí nessa sociedade que os meninos têm um tênis de marca, né? Infelizmente, esse senso de valor deturpado que a sociedade tem é muito triste, né? Isso tá aqui no abrigo normalmente também. Então, por exemplo, se ele ganha R$500 num projeto lá do Jovem Aprendiz, ele quer comprar um tênis de 400. E não tem noção, né? É muito triste isso, essa inversão de valores, né? Que o adolescente tem hoje. E o nosso adolescente também é normal, né? Como qualquer outro. É uma fase, né? É igual para todos. Então, é uma fase. Mas ele tem que... Vocês conscientizam ele, mas... A gente tenta, mas muitas vezes é em vão, viu? Eu falo que a gente trabalha muito com a frustração dentro do abrigo. É muito frustrante, porque a gente aposta, a gente faz todo um trabalho e aí o adolescente ele tem o tempo dele de amadurecimento. E aí muitas vezes ele sai do abrigo com 18 anos, ele não está maduro para enfrentar a vida aí fora, né? E aí a gente fica assim, né? Todo mundo nessa expectativa. A gente tem um adolescente aqui que ele já foi encaminhado 2 vezes para o mercado de trabalho. Ele vai 2 dias, aí ele não quer ir mais. Ele mesmo não sabe explicar por que ele não quer ficar lá no trabalho. Aí o pessoal liga, porque o pessoal lá também quer dar maior força, nossa, porque ele é de abrigo, existe todo um apelo, ai coitado, ele é de abrigo, ele não tem família, vamos ajudar, vamos dar uma oportunidade. E ele, que deveria ser o mais interessado, ele
né, não tá. E a gente fala, nossa, mas qual que é o tempo dele, gente? Porque para nós, a gente fala, olha, seu tempo está acabando dentro do abrigo. Mas ele tem o tempo dele de amadurecimento. E aí demora e ele tem que sair do abrigo. Então, por isso que eu falo, é um trabalho bem complexo, né, de um abrigo. Mas é isso, meninas. E você pode contar pra gente um caso que te deu mais frustração e um caso que te deu mais gratificação? Então, é assim, a gente não pode ficar falando do histórico das crianças, né? A gente não pode ficar expondo os adolescentes do abrigo, né? Mas assim, quando eu trabalhava num outro abrigo, né, que não é esse... Saiu do trabalho, começou a namorar, foi morar com o namorado, engravidou. Então, assim, a equipe ficou pensando, nossa, o que a gente fez de errado? Nosso trabalho não propiciou autonomia, ou ela fazia tudo isso dentro do abrigo porque tinha pessoas que pegavam no pé dela, né? Não, porque ó, hoje você vai estudar, acorda cedo, vai estudar, vai trabalhar. E aí fora não tinha ninguém, porque a mãe também, ela não se importava muito, né? De dar uma orientação para a filha, tudo. Ela ficou meio lá no espaço lá da casa, mas não tinha essa conversa com a mãe no dia a dia que normalmente o abrigo tem, né? A equipe do abrigo faz com os adolescentes. E aí assim, ela, né? Parou de estudar, que era uma excelente aluna. Então assim, a gente ficou muito frustrado com essa situação. Não, foi só o namorado, que era uma pessoa que era do trabalho dela, né? Ela acabou se envolvendo e saiu do trabalho, parou de estudar. Aí o abrigo, ele até tem que ter um trabalho pós-desacolhimento, que a gente fala. A gente fica até um período de 6 meses acompanhando esse adolescente. E aí a gente entrou em contato com a mãe, mas a mãe dizia que ela não tinha, ela falava, eu não tenho poder nenhum sobre minha filha. Minha filha, ela já é adulta, ela faz o que ela quiser da vida dela. Então, na verdade, a mãe, não é que a gente queria que ela tivesse um poder, mas que conversasse com ela, né? Tentasse um vínculo com a filha, uma relação de confiança para ver se ela, né, trazia essa filha para que ela voltasse a estudar, voltasse a trabalhar. O Prêmio de São Paulo e da Unicef de Educação Integral, a gente participou com outras instituições de educação integral. Fomos os vencedores de São Paulo e também fomos indicados para o Prêmio Nacional. E, para nossa surpresa, competindo com grandes instituições, a gente foi o grande vencedor ano passado com o programa do Virando o Jogo. Ano passado também a gente recebeu o certificado de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil com o programa Jogo Aberto, pela questão da disseminação, porque a disseminação acontece a partir do Jogo Aberto, a partir do projeto Jogo Aberto, né? A ideia do Jogo Aberto é levada para outros lugares. E esses são alguns de nossos prêmios, né? A gente gosta de mostrar porque mostra que nosso trabalho está sendo bem feito e cada vez mais está sendo reconhecido dentro do Brasil e até fora. Esse é o nosso projeto de disseminação. Uma empresa veio até a Fundação Gol de Letra e disse que gostaria de levar nossa instituição até umas comunidades de Goiás. A gente falou assim, olha, a gente já está com 2 instituições em São Paulo e Rio de Janeiro e a gente não quer abrir em outro lugar, mas a gente pode fazer um projeto de levar as nossas
nossa metodologia e nossas práticas para outras instituições que já existam. Então, essa empresa encontrou uma instituição em Catalão, outra em Niquelândia e outra em Barro Alto, são cidades bem de interior, que tinham projetos voltados para o esporte, e aí a Fundação Gol de Letra, patrocinada por essa empresa, entrou financiando, trazendo as metodologias e as práticas. Então, meio que o projeto do jogo aberto começou a participar dentro dessas instituições também. O projeto de disseminação dura 3 anos, a Fundação Gol de Letra acompanhando essa instituição até que ela possa caminhar com as próprias pernas, né? Então, a gente ficou acompanhando durante 3 anos e aí o projeto de disseminação meio que parou. Quando surgiu a possibilidade do Brasil ser sede da Copa, a Adidas entrou em contato com a Fundação Gol de Letra, querendo que esse projeto também acontecesse em cidades sedes da Copa. Em São Paulo já existíamos nós, mas eles falaram que ainda assim queriam outras instituições que pudessem... São Paulo e Rio de Janeiro já existiam, né? E falaram que queriam outras instituições a serem atendidas. Foram escolhidas instituições em Salvador, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, agora começou também em Brasília. Então é o mesmo projeto, a gente leva o projeto do jogo aberto para instituições que já existam. Só que neste caso, a Adidas criou um projeto maior, que se chama Ginga Social. Então todas as sedes da Copa do Mundo receberão um projeto chamado Ginga Social, que é participação da Fundação Gol de Letra com outra instituição. Então essas são as instituições que já estão em andamento, já começaram. O projeto de Brasília começou o mês passado e alguns mais já estão em conversa para começarem, para que a Fundação possa entrar com trabalho. A Fundação Gol de Letra também teve um projeto em Guiné-Bissau. A gente recebeu uma carta de um rapaz, morador de uma comunidade muito pobre, e ele disse que gostaria que a Fundação Gol de Letra entrasse lá. E a gente atendeu, mas ao visitar Guiné-Bissau, a gente reparou que não teria a gente como entrar como educação integral, sendo que não existia educação, não existia uma escola na comunidade onde ele vivia. Então o projeto da Gol de Letra foi fazer uma escola em parceria com algumas instituições que já estavam em Guiné-Bissau. O que aconteceu foi que houve um golpe de Estado e a Fundação Gol de Letra teve que sair de lá, as obras pararam, a gente não sabia se iria retornar ou não, mas no começo do ano houveram eleições e ao saber que a Fundação Gol de Letra estava lá, o presidente pediu que a Fundação voltasse. Então, no começo desse mês, do mês de outubro, a Fundação Gol de Letra voltou para Guiné-Bissau e os nossos projetos voltaram, a construção da escola voltou, e mais para frente a gente já vai ter mais notícias. O nosso presidente Sóstenes e algumas pessoas da disseminação foram para Guiné-Bissau para saber como é que estava o andamento das obras e estamos tendo cada vez mais apoio para esse projeto, para que esse projeto dê certo. A gente fala também dos nossos parceiros, por quê? Porque a gente é inscrito em leis de incentivo e a maioria dessas empresas que vocês estão vendo financiam a Fundação Gol de Letra através de leis de incentivo. A Fundação escreve um projeto em uma lei de incentivo fiscal e, sendo aprovado, essa empresa pode destinar uma parte do dinheiro que seria para imposto de renda para a Fundação Gol de Letra, para que eles ficassem isentos. Então, essas empresas que estão acima de todas, elas patrocinam geralmente, são as que patrocinam com o maior dinheiro, com financiamento maior, né? A Adidas, no nosso caso, ela também patrocina o nosso projeto de esportes com material esportivo. Então, nossos uniformes das crianças também é patrocinado por eles. A gente tem diversas empresas, mas também temos empresas que não patrocinam por leis de incentivo, dão um dinheiro que a gente chama de livre. Porque quando é patrocinado por leis de incentivo, financiado por leis de incentivo, a gente não pode tocar no dinheiro a não ser que seja para mexer no projeto. Então, se a gente fala que vai comprar cadeiras para o projeto,
esse dinheiro tem que ser usado para cadeiras, não pode ser usado para outras coisas. Então, o dinheiro que essas empresas patrocinam livre são para necessidades, por exemplo, se quebrou um vidro na fundação, se nós estamos precisando de copos plásticos, tem que sair desse dinheiro. Mas também a gente tem um dinheiro que vem através de sócios doadores, né? São chamados sócios titulares. São pessoas que podem patrocinar a partir de R$30 por mês, e mensalmente nós mandamos um boleto para essa pessoa e ela contribui com a gente. Estamos tentando crescer ainda mais esse projeto, porque é um dinheiro que é necessário, porque às vezes, por exemplo, esse ano o tema das crianças é esporte, e aparece uma exposição legal ou algo do tipo que a gente quer fazer, a gente não tem verba através do projeto para fazer esse passeio, então a gente tem que buscar esse fundo que é livre. Então a gente está tentando crescer cada vez mais esse projeto. E também essas são algumas das leis que a gente patrocina, a lei do incentivo ao esporte, o FUNCAD, tínhamos a lei Rouanet, que era de cultura, e não sei, motivos internos, a gente preferiu não aderir esse ano, mas talvez ano que vem volte. E esses são os apoiadores que nós temos, né? Então, através desses apoios, nós conseguimos inscrever nossos projetos e ser financiados por essas empresas. Mas nós temos um evento que já está chegando, que será nesse mês, dia 15 e 16, que é o Torneio Gol de Letra, onde empresas se inscrevem, elas fazem uma doação para a Fundação Gol de Letra, um valor afirmado, e eles participam de um torneio de futebol no final de semana, e as duas empresas que melhor se saem vão jogar no estádio do Morumbi. E aí o Raí convida alguns dos seus dos amigos e jogadores para participar também, para poder ter um engajamento maior, né? Porque na grande final, sempre um jogador de cada empresa vai jogar um jogo comemorativo com essas celebridades. Então é um momento que as empresas gostam muito. Aí estão nossas redes sociais, que vocês podem seguir a gente e ficar sabendo de todos os eventos, de todo o nosso trabalho, de tudo que acontece aqui na Gol de Letra. A gente tem 2 quadras para a atividade das crianças, às vezes a gente está usando as 2 quadras, mas às vezes essa quadra também é cedida no projeto do Jogo Aberto. O Jogo Aberto ele não acontece aqui na sede da Fundação Gol de Letra mesmo. A gente tem um outro espaço também cedido para a Fundação Gol de Letra, para acontecer as atividades esportivas, mas a gente divide esse espaço com uma outra instituição que é do Senai, que é o Promove. Ele oferece cursos, enquanto a Fundação está oferecendo os esportes, mas no dia da semana a gente tem que ceder totalmente espaço para eles, então às vezes a atividade acaba acontecendo aqui em cima. O Jogo Aberto ele não só acontece lá embaixo, ele acontece mais escolas. Nas escolas a gente tem um projeto junto com a diretoria de ensino para acontecer as mesmas atividades esportivas que acontecem na Fundação Gol de Letra acontecerem lá no contraturno escolar. Então a criança que vai na escola de manhã fica à tarde para o esporte, ou então a criança vai mais cedo, faz o esporte e já fica para a aula. A mesma atividade que acontece lá acontece aqui. O mesmo material que usamos lá é o mesmo que usamos aqui, e também oferece uniformes, mas a gente também oferece atividades para que eles se aproximem cada vez mais da Fundação Gol de Letra. Então, uma vez por semestre a gente tem uma atividade, pelo menos, que integra todo mundo. Então leva os alunos da Fundação Gol de Letra para as escolas e os das escolas trazem para cá, e a gente faz atividades também em outros ambientes, como o Horto Florestal ou praças perto daqui, para integrar até pessoas que estão naquele ambiente, naquele momento.